Fala, queridões! Passando aqui para um convite para os amantes da música instrumental. Passa lá no canal RN Instrumental, grave esse nome aí, ó, RN Instrumental. Ativa o sininho, dá teu like, faz comentários. Tem muita gente boa fazendo música instrumental aqui, ó. São essas pequenas ações aí que fortalecem o movimento. Valeu! Meu nome é Carlos Sérgio Ferreira, mais conhecido como Cacá Veloso. A música surgiu para mim de uma forma bem interessante. Eu venho de uma família de mecânicos de automóveis, onde o meu pai e meus 3 irmãos são mecânicos de automóvel. E certa vez o meu irmão comprou um violão para um amigo dele ensinar ele a tocar, só para fim de semana, churrasco com os amigos, para farra, né? E quando ele tinha um momento de folga, esse amigo dele na própria oficina ia dar aula e acabou que eu ficava olhando de longe. Quando o meu irmão acabava o expediente, que ia para casa, eu pegava o violão e ia para casa. No dia seguinte eu trazia o violão e deixava no mesmo canto que ele tinha deixado antes que ele chegasse, para ele não sacar que eu tinha pego o violão. E ele começou a perceber que eu estava levando o violão e tal. Aí certo dia ele falou: bicho, eu não vou aprender isso não, então fica com esse violão para tu mesmo. Aí acabou que, por mais um mecânico que eu seria da oficina do meu pai, acabou que nasceu o músico Cacá Veloso, né?
Nesse período eu comecei a estudar um pouco mais, fui fazer escola de música. Minha primeira formação como instrumentista é de violão erudito. Eu comecei a estudar violão clássico quando a escola de música ainda era ali no centro da cidade, por trás, do lado da Academia de Letras. E eu fazia violão clássico e tal, fiz alguns períodos e de repente eu me encantei com o timbre da guitarra, que até então eu não conhecia. Tinha um outro amigo, o Fortunato, que tinha guitarra e ele estava montando uma banda de pop rock e me chamou para tocar. Aí acabou que eu meio que abandonei o violão e fui pegar a guitarra. Aí já é um outro processo, conhecer um pouco mais o instrumento de forma diferente, com todos os seus efeitos. Aí eu já meio que abandonei o violão clássico e fui estudar guitarra.
Meus professores de guitarra, os meus grandes mestres, minha primeira formação foi com Manoca, estudei com Manoca um tempo. Depois eu fiz aula também com o nosso querido Joca Costa, grande Joca Costa. E por fim eu fiz o técnico de guitarra por incentivo do nosso querido Manoca também. Eu entrei e concluí o curso técnico de guitarra pela UFRN. Então as minhas formações é basicamente isso. E à noite também, tocando na noite com todo mundo. E nesse período de estudar eu fiz participei também de vários cursos, workshops também com grandes músicos como Toninho Horta, Ricardo Silveira, um guitarrista australiano que eu adoro, é o Frank Gambale, que é um guitarrista maravilhoso, também participei de algumas coisas. Então a formação é essa, e minha formação maior é a relação da noite mesmo, tocar na noite. O músico da noite é uma outra escola, né? É muito legal isso, e você poder juntar essas duas didáticas é uma coisa muito legal.
A respeito do meu disco, As Sete Chaves, eu fui contemplado no projeto de incentivo e até então eu não tinha eu sempre gostei de música instrumental, mas eu sempre gostei de ouvir os amigos tocando. Eu nunca fui de estar tocando. Então eu tinha umas composições, mas eram coisas minhas, assim, era uma coisa, tanto que o nome do disco é As Sete Chaves, né? É uma coisa muito íntima. E eu fui contemplado com esse projeto na Lei Nobel Lafayette. Foi muito legal esse processo e eu entrei para gravar. No disco compõe de 10 composições e eu tinha 3 ou 4 no máximo, e no período que eu comecei a gravar as músicas começaram a surgir. Foi um projeto muito legal, tive a ajuda de grandes amigos. A banda base do meu disco é Moisés no baixo. Moisés tem um lance muito legal com as minhas composições, que tudo que eu mostro para ele de composições minhas, ele toca como se ele tivesse composto comigo. Ele tem esse perfil muito legal assim de pegar as coisas que eu mostro para ele. Então a banda base desse disco é Moisés no contrabaixo e Diego na bateria. Aí eu tive participações de grandes amigos e músicos como Di Stefano, Eduardo Taufik, o nosso querido Manoca, a quem eu dedico uma música. Para ele, né, essa do Manoca foi uma situação engraçada no estúdio, que eu convidei ele para participar fazendo só o improviso dessa música. E ele foi gravar e no dia da gravação estava eu, ele e o Eduardo. E quando ele terminou de gravar, aí nós fomos para a sala, aí o Edu disse: "E aí, Manoca, você curtiu?" Aí ele começou a ouvir. Aí falou: "Poxa, Carlão", ele me chamava de Carlão. "Poxa, Carlão, que composição bonita essa, cara. Já tem nome?" Aí eu olhei para ele assim, bem sério, falei: "Tem, o nome dela é Manocando. Eu fiz essa composição com uma forma de agradecimento por tudo que você fez por mim e pela música Potiguar." E foi um momento bem legal. Tive também o Sérgio Farias, Fabinho, um trompetista maravilhoso de Recife. E assim o disco teve uma finalização muito, muito, muito boa, muito legal. Atualmente eu toco com uma grande parte dos músicos do Rio Grande do Norte e componho uma banda Perfume de Gardênia há 20 anos, já que eu estou trabalhando ao lado de grandes músicos, o Jubileu e o Francisco Beethoven. Eu acho que é isso, é você sempre plantar coisas boas para poder colher coisas boas. Fica a dica aí.
Música